Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, então hoje nosso esquema de aulas é um pouco diferente. Nós vamos ter 4 aulas online, mas essas aulas vão ser assíncronas, quer dizer, eu não vou estar online em tempo real com vocês. Então vocês vão assistir aos vídeos e na próxima semana eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem. Bem, o motivo de eu estar gravando as aulas e colocando os vídeos hoje é que eu estou participando de um congresso, o Congresso Nacional de Botânica. Até eu coloquei aqui o banner deles, né? 71º Congresso Nacional de Botânica. Esse congresso deveria ter acontecido em 2019, em 2020, devido ao Covid, acabou sendo adiado para 2021. E em 2021, a organização do evento, que seria em Goiás, optou, ao invés de fazer ele presencial, fazer online. Então, enquanto vocês estão aqui assistindo a aula, eu também estou assistindo palestras, me aprimorando, me atualizando dentro da área científica. Então, essa imagem, ela já mostra pra gente bem o que nós vamos estar estudando nessa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Então, você pode ver o alimento descendo pelo esôfago e chegando até o nosso estômago. Então, o que nós vamos ver nessa aula é entender um pouquinho como funciona esse sistema digestório. Nós já começamos a falar sobre o sistema digestório, nós assistimos já um documentário sobre o tema e vamos continuar vendo ele um pouquinho mais hoje. Pelo que nós vimos até agora, o sistema digestório ele é responsável para que toda a energia que o meu corpo precisa, para que os nutrientes que o meu corpo precisa, venham do meio externo e passem para o meio interno. Ou seja, esse bolo alimentar que a gente está vendo na imagem, ele vai passar desse meio externo para o meu sangue. Chegando ao sangue, a partir do sistema circulatório, tudo que eu tenho nesse alimento vai ser jogado para o meu corpo para ser utilizado. Da mesma forma que o sistema circulatório depois vai retirar excretas, que vão ser matéria para serem depois eliminadas pela urina, e também algum material que vai ser eliminado pelo sistema respiratório, no caso, o gás carbônico. Então, no nosso sistema, nós temos uma série de reações químicas, mas uma reação que nós não podemos esquecer, que tem relação direta com o que nós já estudamos anteriormente, essa questão de que o açúcar, glicose é uma molécula de açúcar, mais o oxigênio. Ou seja, eu tenho aqui um processo de respiração. Essa respiração está ocorrendo a nível celular. Para que esse açúcar chegue na célula, eu preciso ter ingerido o açúcar diretamente ou um alimento que se transforma em açúcar, como por exemplo o pão. Esse alimento então passa para o meu intestino, do meu intestino passa para o meu sangue e do sangue vai para todas as células, onde ele vai ter então essa reação de respiração celular. Glicose mais oxigênio, formando então um gás carbônico, água e liberando energia. Lembra que esse gás carbônico, como eu comentei agora há pouco, ele vai constituir uma excreta e vai ser eliminado então pelo aparelho respiratório. Então, a glicose ela veio a partir da digestão, o oxigênio da respiração, o gás carbônico e a água foram liberados na respiração e eu então uso dessa energia que estava armazenada para alguma coisa ou de repente armazeno novamente essa energia. Então nessa imagem nós conseguimos ver basicamente todo o nosso sistema digestório. Já tem um bom tempo que ele mudou de sistema digestivo, ou aparelho digestivo para digestório, mas ainda, de repente, se vocês encontrarem algum lugar como digestivo, entenda que não é o nome mais correto. Então, o que nós vamos ter nesse aparelho? Nós temos uma boca, lembrando que a boca
ela vai ter uma língua muscular e essa língua ajuda para que o alimento seja jogado para trás, para que ele seja empurrado para ser deglutido. Além disso, na boca nós temos uma série de glândulas. Então, os dentes, eles são especializados para que nós possamos morder, né, cortar em pedaço e depois nós podemos triturar esse alimento na boca. E ao mesmo tempo que acontece isso, essas glândulas vão colocando a saliva e essa saliva vai ter tanto o papel de umedecer, de umidificar o alimento para facilitar a deglutição, como também vai ter a presença de enzimas. E essas enzimas vão principalmente fazer a quebra do amido, transformando o amido em açúcar. É bom lembrar que essa enzima, ela atua num pH entre neutro e básico. Então, por isso, ela começa a atuação na boca. Depois, existe uma outra enzima parecida que vai estar no intestino, mas no estômago, por exemplo, ela não consegue funcionar. Essa enzima é a amilase salivar ou pitialina. O alimento, então, quando é deglutido, ele vai descendo, né, a laringe, que faz parte tanto do digestório quanto do respiratório, chega na faringe e no esôfago. É bom lembrar que aqui nós temos um movimento chamado movimento peristáltico. Lembra que nós já estudamos a nossa língua, músculo estriado esquelético, então eu mando na língua para deglutir, mas quando vai para o esôfago, músculo liso, então eu não mando. Ele começa a ter contrações lentas e voluntárias, involuntárias, empurrando o alimento para baixo para que ele caminhe em direção ao esôfago. Você deve lembrar que no vídeo que nós vimos, ele dizia que mesmo que você estivesse de ponta cabeça, esse movimento tem força para levar o alimento até nosso estômago. Nosso estômago é rico em enzimas e também ácido. Esse ácido ele não faz a digestão em si, mas ele ajuda a dissolver parte do alimento que está ali dentro, não digerir, mas E ao mesmo tempo ele ativa enzimas para que essas enzimas, sim, atuem na digestão de proteínas e algumas gorduras. Passamos para o intestino. O intestino, na primeira porção, o intestino delgado continua com o processo de digestão. E nós temos, então, depois a segunda parte do intestino, a parte do intestino grosso, onde nós vamos ter a absorção de água. No meio do caminho, nós temos a absorção também dos nutrientes. Então, até que todo esse alimento, depois de passar por esse processo, acaba sendo eliminado na forma de fezes. Algumas glândulas também são super importantes. O fígado vai ajudar na produção de substâncias digestórias. Essas substâncias vão para a vesícula biliar. Nós temos o pâncreas. E aí nós podemos dar uma olhada com mais calma nesse caminho do alimento. Então, como nós falamos, ele começou pela boca, onde nós temos a ação da língua, dos dentes e da saliva. Então, por exemplo, eu peguei um pedaço de pão, cortei o pão, mastiguei o pão, ele ficou cheio de saliva, as enzimas começaram a funcionar e eu então degluti. Passou para a faringe e caiu no esôfago. O movimento peristáltico vai descendo até chegar ao estômago. Ação de ácido, enzimas, intestino delgado. Continua o processo de digestão, absorção de substâncias, intestino grosso. Não tem mais digestão, mas continua o processo de absorção, principalmente absorção de água. Então, o alimento acaba sendo, depois de todo esse processo, se transforma nas fezes e é então eliminado do nosso corpo. Então, esse seria basicamente o caminho. Então, agora podemos ver um pouco mais detalhado o processo de deglutição. Então, nós temos aqui, olha, o alimento, a língua e aqui nós temos a epiglote. Lembra que nós comentamos agora há pouco que existe a laringe, que tem uma relação tanto entre aparelho respiratório e digestório.
Então, a presença dessa epiglote impede a entrada de alimento no nosso aparelho respiratório. Então, quando o alimento está passando, ela vai fechar, impedindo a passagem do alimento para o aparelho respiratório. Então, vejam aqui, olha, a gente consegue ver a epiglote fechada ou então ela aberta. Como nós falamos também, nós temos um processo de mastigação. Essa mastigação eu posso chamar de digestão mecânica, porque eu estou quebrando o alimento, mas não estou quebrando isso do ponto de vista químico, mas somente do ponto de vista mecânico. A saliva, eu já comentei com vocês, da amilase salivar, a pitialina, então que transforma o amido em moléculas menores, né, moléculas de açúcar, e atua em um pH neutro, pH 7, pode ser levemente básico. O esôfago, como nós falamos também, ele vai fazendo esse movimento peristáltico, ele é um tubo cerca de 25 centímetros, então é um tubo longo, então ele leva o alimento. Então, quando esse alimento chega no nosso estômago, o estômago ele tem o formato mais ou menos de uma bolsa e ele consegue armazenar 2 litros ali dentro, ele é grande. Como tem uma quantidade muito grande de ácido, vai existir uma mucosa em volta dele que protege para que ele não acabe digerindo ele próprio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter ali dentro o suco gástrico, que tem água, ácido clorídrico, como eu falei, ele ajuda a destruir um pouquinho, diluir, não digerir alimentos ali dentro, mas principalmente ele vai atuar matando micro-organismos e atuando enzimas, principalmente a pepsina, que digere proteína. Essa pepsina, ela vai ser ativada justamente pelo ambiente ácido. Então, vejam lá como isso funciona. Nós temos o pepsinogênio, com ácido clorídrico, ela se transforma então em pepsina. Essa pepsina atua nas proteínas, quebrando a proteína em partículas menores chamadas peptídeo. Nós temos ainda a renina e a lipase gástrica. Então, eu comentei bem aquela questão de proteína e lipídio. Então, no caso do lipídio, ele vai transformar essa gordura maior em gorduras menores, o ácido graxo e o glicerol. O pH aqui mais ou menos 2, um pH bem ácido, e o bolo alimentar pode ficar até 4 horas dentro do nosso estômago, para então ele passar para o nosso intestino delgado. Então, o intestino delgado ele tem mais ou menos 6 metros, ele é grande, então, mas ele não é muito maior ainda pelo fato dele possuir vilosidades. Vilosidade vem de dedo. Vilosidade é como se fossem dedos de luva. Então, o que acontece? Então, se eu pegar essa folha ocupa todo esse espaço. Se eu dobro essa folha e faço isso, veja que ela está ocupando um espaço muito menor. Nesse mesmo espaço, eu posso pôr uma centena de folhas desse tamanho. Então, a partir do momento que o estômago passou o alimento para o intestino ele teria que ser muito maior do que ele é se ele não tivesse essas velocidades. Então, a presença da velocidade faz com que o nosso intestino possa ser menor e mesmo assim funcionar super bem. Então, nessa primeira parte, ele está fazendo ainda digestão e absorção de nutrientes. Quase todo o nutriente vai ser absorvido aqui, por isso, um dos motivos a presença dessas velocidades. Então, percebam aqui, olha, nós temos o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que vai ajudar nessa digestão. Ele é lançado no duodeno e atua em pH 8, veja, ele tem bicarbonato, ou seja, esse bicarbonato neutraliza o ácido, porque lembra, uma mistura de ácido mais um carbonato vai formar um sal e água. Então a gente tem tripsina, quimiotripsina, que vão quebrar
proteínas formando peptídeo. Amilase pancreática. Veja que já houve amilase na boca e agora novamente. E veja que também num pH alto, quebrando amido em açúcares. Lipase pancreática, ajudando o lipídio, transformando ele em ácidos graxos e glicerol. Nós continuamos ainda produzindo enzimas, então nós temos lá, no intestino delgado, a enteroquinase. Veja, ase é sempre indicativo de uma enzima. Então, está atuando no triplicinogênio, formando tripsina. Maltase, na maltose, formando açúcares. Sacarase, na sacarose, também formando açúcares. Lactase, na lactose, idem, formando açúcares. Peptidase, nos peptídeos, formando aminoácidos. O que a gente percebe aqui? Que cada momento, nesse processo digestório, aquela substância que entrou na nossa boca vai ficando cada vez menor. Então, se eu mordi um pão, esse pão foi transformado em moléculas menores. Então, eu tenho amido, por exemplo. Esse amido foi caminhando e foi sendo quebrado até ser transformado em pequenas moléculas de maltose, que vão sendo quebradas pela maltase e acabam virando açúcar. E esse açúcar, então, essa glicose, por ser pequena, é absorvida pelo meu corpo. A bile também é importante nesse processo. Veja que ela não é enzimática, ela não tem enzimas, mas ela emulsiona, emulsifica. O que significa isso? Ele vai fazendo com que as gotas de lipídio fiquem juntas para que ela tenha ação da lipase. Lipase vai quebrar a gordura. Todo esse processo vai fazer então com que os nutrientes sejam absorvidos. Então eu pego aqui nosso intestino, aumento e vejo que ele tem aqui velocidades, esses dedos de luva, e percebam que além da velocidade, ainda existe sobre velocidade, velocidades menores ainda, que eu vou chamar de microvelocidade. Isso tudo, ao ser absorvido, vai para os vasos sanguíneos, no caso aqui o capilar sanguíneo, vai cair então no nosso sistema cardiovascular e esse alimento então é levado para o nosso corpo todo. Quando chega no intestino grosso, já não tem processos de digestão, mas continua o processo de absorção, principalmente a absorção de água. E dessa forma, ele vai então levar à formação de fezes, que vão ser eliminadas logo em seguida. Então, como é que vai ser formada então basicamente as fezes? Então vejam, o alimento está passando, vejam que os nutrientes estão sendo absorvidos e logo em seguida a água também vai sendo absorvida. Outra coisa super importante aqui é que nós temos bactérias dentro do nosso corpo formando uma biota. Lembra que até o vídeo ele falava em biota, a gente não usa mais flora. Eu acabei esquecendo de alterar o slide, mas nós sabemos que é uma microbiota que produz vitamina B12 e vitamina K. Então, essas vitaminas também são absorvidas nesse momento. Então, tudo isso é super importante, desde as glândulas salivares, o pâncreas, nosso fígado e a nossa vesícula biliar. Então, não posso esquecer ainda que o fígado, ele produziu a bile, que a gente acabou de comentar, que tem essa função de emulsionar, emulsificadora. A vesícula biliar, que produz e armazena a bile. O pâncreas, que além de tudo, também leva à formação de insulina. Então, dessa forma, a gente tem um geral do nosso sistema digestório, do nosso aparelho digestório. E vamos ver agora um pequeno vídeo que traz um resumo de tudo isso que a gente falou até agora. Você já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é? Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras.
Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém, nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e, quando misturados na língua, será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos. O suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores. Daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.
Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. Então, quando nós aprendemos sobre o sistema digestório, não somente é necessário nós conhecermos ele do ponto de vista funcional, mas nós temos também que lembrar que o sistema digestório, para que ele funcione bem, é o que nós vimos também no vídeo anterior, quando nós vimos aquele documentário, nós precisamos ter uma boa alimentação. Para que a gente tenha uma boa alimentação, foi criado um material super interessante que é um guia alimentar brasileiro, pensando justamente na população brasileira e pensando também em alimentos que nós consumimos. Então vamos dar uma olhada um pouquinho em algumas dicas de como deve ser a nossa alimentação e aí nós voltamos para fechar essa aula. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Então, esse é o guia, ele está disponível para download. Eu acho que todo mundo aqui gosta dessa parte de alimentação, vale a pena baixar esse material e conhecer um pouco mais. E lembrando então que em momento algum esse guia ele diz aquilo que você não pode ou pode comer. Claro, ele vai dar dicas, por exemplo, que nós devemos consumir mais produtos in natura, que são aqueles, como por exemplo você pegar uma banana e comer, é in natura. Ou então os minimamente processados, por exemplo, você pegar uma laranja e fazer um suco, você não transformou isso em algo. Eu também tenho que pensar que alimentos processados, como por exemplo aqueles que têm um pouco de sal, como um molho de tomate, ele deve ser evitado, mas nada impede que a gente consuma. E devo evitar ao máximo os ultraprocessados, mas também nada impede que eu consuma, por exemplo, um refrigerante ou um suco de caixinha, algo que foi ultraprocessado. Claro, o guia mostra pra gente caminhos para que a gente tenha uma alimentação melhor e caminhos pensando não em alimentos americanos ou alimentos europeus, mas alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da mesa do brasileiro. Então, realmente, é bem bacana que vocês baixem esse material,
leiam esse material que realmente vale a pena. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui agora. Daqui a pouco eu volto com mais um momento assíncrono, né, online, sem interação com vocês. E a semana que vem nós tiramos todas as dúvidas. Continue se cuidando, um bom dia e até daqui a pouco. Tchau, tchau.